Esse daí é o nosso protagonista, o cara que nunca morre, o cara imorrível, mas ele decidiu ali mudar o seu destino, um cara que nunca queria voltar às suas origens, e mas tudo mudou quando ele encontrou uma cachorra e também uma moça, e essa moça resolveu ajudar o nosso protagonista, falando que ele tem o direito de mudar o seu destino e só dependia dele, e o nosso protagonista foi lá e abraçou essa causa, mas ele viveu também aquela situação precária, né, comendo lixo e tudo mais, mas essa moça também não ajudou o nosso protagonista de primeira não, entendeu a sua história. Mas e aí, o que vai acontecer agora? Dale. E o capítulo começa mostrando ali, cuidado, alta voltagem. Mas aí tem um camarada falando, se eu for pego agora, com certeza eu vou voltar para aquele buraco. E eu não quero que me levem de volta, não quero mais voltar para lá. Se eles realmente conseguirem me capturar e me levar de volta, eu prefiro outra coisa. Não quero mais colocar meus pés naquele lugar. Em sequência, ele meio que segurou ali 2 fios e lançou o choque de trovão, falando que preferia morrer do que voltar para aquele lugar frio e tenebroso. Bom, agora contando a história. Porque o coração do nosso protagonista, ele meio que nunca morre. Sim, o coração que sempre ressuscita, podemos dizer. Esse daí é o nosso protagonista, o cara que nunca morre. Em sequência, ele estava mostrando ali que agora o mundo mudou. Aconteceu mutações e assim permitiu pessoas meio que despertar novas habilidades, ou seja, controlar árvores, jogar água, sair raio e etc. E o nosso protagonista foi contemplado com o coração da ressurreição e o mundo conseguiu essas habilidades, mas todo mundo fala que é habilidade divina, mas aí o nosso protagonista tem podemos dizer, outra opinião, né? Habilidade divina, uma ova. Olha só como ele está agora, um estado decadente, o cara tá acabado. E tudo isso por causa do coração dele, que estão querendo levar ele de volta para o laboratório para fazer aquela cobaia marota. E o nosso protagonista agora está com fome, procurando alimentos no lixo. Obviamente não pode escolher muito, né, paizão? Então o que der, nós tá aí, toma. Apareceu um cachorro ali balançando o rabinho, querendo alimento também. O protagonista toma aqui esse pedaço de carne podre aí. Carne não, pão. E aí o cachorro foi lá e comeu o pão podre mesmo, porque o pai não pode escolher ele muito não também, né? E em sequência apareceu um monte de cachorros ali perto do protagonista. E em sequência ele escutou vozes, pensando, será que eles estão aqui, os perseguidores? Ixi, só que não. Tinha uma moça ali cercada por 3 caras. Esses caras estavam querendo levar a moça. Já o protagonista ficou ali meio que, caraca, tem alguma coisa errada. A moça está sendo açoitada por 3 caras. Em sequência ele olhou para a mão da moça e tinha uma ração de dog. Então ele raciocinou ligeiro e pensou, pô, ela é a moça que vem aqui dar ração para os cachorros, não é? Beleza, então não posso deixar nada acontecer com ela, já que ela é uma boa moça. O protagonista saiu de trás da parede e foi até os caras falando o seguinte, saiam de perto dela. E aí o cara colocou a mão no ombro dele e a careca do protagonista, o crânio dele apareceu. O cara se assustou e jogou o nosso protagonista para longe, meio que empurrou ele. Em sequência o protagonista pegou uma barra de ferro do chão e falou o seguinte, saiam daqui, porque senão vai ter graves consequências. Eu estou contando até 3, viu? Até 3. Os caras começaram a correr assustadão, tipo um esqueleto, tava em pé e falando. É, literalmente. A moça tropeçou no chão e caiu no chão também, no meio da situação. Olha só o protagonista oferecendo ajuda. Você quer ajuda, moça? A moça começou a gritar naquele momento. E o protagonista, ei moça, calma aí, tá tudo bem? O protagonista começou a comer a ração do cachorro, sem mais nem menos. E ela, o que está acontecendo? Por que ele está comendo a ração do cachorro? E o protagonista, moça, me desculpe, é porque eu estou com muita fome, então eu estou comendo aqui um pouco de ração. Se você não se importa, não é? Eu vou deixar um pouco para o resto dos cachorros. E a moça, esse cara deve ser muito louco da cabeça, só pode ser isso mesmo, não é? E a moça se levantou e começou a correr naquele exato momento. Já os cachorros começaram a lamber o protagonista, lá ele. E o protagonista falou que ia ser uma reação básica, tipo, as pessoas geralmente chegam perto dele, olha pra ele e começa a correr assustado. Ele falou que tá tudo bem, não é novidade pra ele, entendeu? Mas só que essa moça, ela não correu não, ela se escondeu e ficou olhando de longe. Tipo, o que ele estaria fazendo? Porque ele é um esqueleto e porque ele tá comendo ração de cachorro. É exatamente isso que está passando na cabeça dela. Em sequência ela pensou, pô, será que ele tem um coração mutante? Por isso que ele está naquele estado?
mas pelo jeito que parece ele não é uma pessoa ruim do ponto de vista dela. Então ela voltou lá e chamou o nosso protagonista, falando o seguinte: olha, eu tenho esse Subway aqui, se você quiser comer, meu garotão. E o protagonista: o quê? Isso é estranho, porque ela não tá correndo. Pelo contrário, ela voltou e está querendo me oferecer comida. O protagonista começou a se tremer e falou muito obrigada. E ele tipo: caraca, eu já vi isso, essas embalagens no lixo. Caraca, agora bateu a bad. Ele botou o Subway na boca e falou: caraca, essa é a sensação do Subway. É esse sabor? Ah, mano, isso é muito bom. E ele ficou tipo: caraca, eu nunca comi isso na minha vida toda. Isso é demais. E isso tudo graças à moça que alimenta os cachorros nesse lugar. E ela começou a falar com o protagonista, perguntar o que aconteceu e tal. E o protagonista falou que fugiu do laboratório e está sendo perseguido. E ele meio que acabou nesse estado porque ele tem um coração que ressuscita ele toda vez. E aí ele meio que tá esperando as partes dele crescer, podemos dizer. E os cachorros estavam ali falando com ele e tal, lambendo ele também, etc. E aí a moça falou que ele tá correndo perigo. E ele: sim, eu estou correndo perigo e não quero ser capturado novamente para voltar para aquele lugar, que não é um bom lugar, inclusive. E a moça continuou conversando com ele algumas coisinhas a mais. E o protagonista falou que ele vai voltar ao normal, mas por enquanto não voltou ainda. E ele começou a contar a história dele. 10 anos atrás, nosso protagonista foi capturado e fizeram de tudo com ele, cara. De tudo mesmo. E aí o nosso protagonista falou que ele tem um coração que ressuscita ele todas as vezes. Ou seja, o cara é imortal. E ele falou que não queria mais viver essa vida porque, cara, já desgastou muito ele, já acabou com o cara. E a moça falou que estava tudo bem. E o protagonista foi se escondendo cada vez mais com vergonha de mostrar sua cara completamente ali deformada. E ela falou que ele não deveria ficar assim. E ela falou que vai ajudar ele. E o protagonista: opa, como assim me ajudar? Ela pegou na mão do protagonista e começou a puxar ele. E o protagonista: o quê? Calma, essa sensação, por que ela está fazendo isso? É algo novo que o nosso protagonista nunca tinha vivido em sua vida, podemos dizer. Sim. E ele ficou ali completamente envergonhado, tipo: caraca, se ela puxar muito a minha mão vai sair. Sim. E a mão dele saiu naquele exato momento. Assim que a mão dele saiu, ela ficou: a sua mão saiu. E o protagonista: às vezes ela sai, então tá tudo bem. Toma aqui de volta a sua mão. E o protagonista: não, tá tranquilo, me dá ela aí. E ele foi lá e colocou a mão de volta. É bem esquisito, mas até que tá legal. Em sequência, o protagonista tava completamente diferente agora, com aspecto, com a roupa. E também tava cheirosão, né, pai? E ela: e aí, gostou dos presentes? O protagonista: por que você está fazendo tudo isso? Bom, porque você não parece ser uma pessoa ruim. É o que ela está falando. E o protagonista: o quê? Ela colocou até uma peruca no cara, assim. Uma peruca. Ah, meu irmão. E aí o protagonista ficou completamente: caraca, tá fazendo muito calorzinho aqui e tal. E ela falou que poderia melhorar, tipo, colocar uma maquiagem no cara. E aí ela foi maquiando o protagonista, colocando blush, uma sombra e um óculos. E do nada o cara tava completamente uma drag queen. E ela... é melhor você não se olhar no espelho, viu? Porque tá muito engraçado. E ela começou a falar com ele outras coisas e tal. Sabe aquele momento de Slow of Life, né? Meu parceirão, foi exatamente. Até que ela olhou no telefone e falou: tá na hora do meu cursinho. Até amanhã. Tchau, adeus. Ela meio que falou que ia voltar amanhã. Então literalmente ele pensou: cara, ela vai voltar amanhã e eu vou estar aqui. E ela falou o nome dela. E o protagonista: o que? O nome dela é Han Jin Song. Meu parceirão. Caraca, hoje a noite foi repleta de aventuras, podemos dizer. Então quer dizer que ela vai vir amanhã. Mas tudo que o nosso protagonista passou, tudo que ele sofreu na vida dele e tal, ele nunca recebeu esse tipo de tratamento, porque as pessoas viam ele e começaram a correr. Ou seja, mas ela foi diferente, tratou ele bem, os cachorros também aceitou o protagonista bem, etc. Mas aí o protagonista, obviamente, ele é um cara que sabe o que é que tá acontecendo com ele, entendeu? E aí ele batizou o cachorro ali de Batata, falando: Batata, eu sei que você é gente boa, você me aceitou, ela me aceitou e tudo mais, mas eu sei muito bem que eu não posso ficar aqui, porque eu vou colocar o Batata em perigo e a moça também em perigo. Então acorda pra vida e vamos dar o fora daqui. O nosso protagonista resolveu ali
parar um pouco de fantasiar, tipo, com uma vida melhor, falando o seguinte: eu sei que vocês gostaram de mim e eu também gostei muito dela, mas obviamente, se ela continuar perto de mim, ela pode correr perigo, e aquele perigo bem perigoso, meu parceirão. E aí o protagonista obviamente não queria deixar que isso acontecesse com ela. Se levantou e foi para o seu lugar secreto. Sim, é o lugar aonde ele deveria estar, dizendo ele, né? E assim o nosso protagonista, com seu ar de farmador de aura, foi embora. Chegando agora no meio do esgoto, aquele lugar meio que lero, frio, cheio de rato e brá. O nosso protagonista estava lá, deitado, frio, depressivo e também com muita dor nas costas. Até que apareceu um rato e começou a andar nas tripas dele. E aí o protagonista: o que? Sai daí, meu parceirão. E aí o nosso protagonista se levantou e falou o seguinte: caraca, eu estou com muita fome. Foi aí que ele vasculhou o bolso do casaco e adivinha o que ele guardou? Assim, a ração, meu parceirão. Ele guardou um pouco da ração do cachorro e também estava lembrando do Subway que a moça deu pra ele. E o protagonista: caraca, fiquei com vontade de comer o Subway novamente. Enquanto ele comia a ração do cachorro ali, ele sentiu uma sensação estranha. O que é isso? O que é que está do meu lado? Adivinha quem estava lá? O Batata. O Batata deu uma lambida na mão dele, pegou a ração do cachorro e comeu tudo. E o protagonista: o que? O que está acontecendo? Por que você comeu a minha ração? E ele: calma aí. Oxe, e não é tu não, Batata? O que é que tu tá fazendo aqui, Batata, hein? E ele: rapaz, é o Batata. Como é que ele achou a minha casa? Então significa, se o Batata está aqui, obviamente aquela moça conseguiu encontrar o meu covil secreto. É isso que o nosso protagonista está pensando. E foi dito e certo, sim. A moça finalmente achou o protagonista. Ela estava procurando ele, já que ele fugiu do local lá. E ela meio que: por que você fugiu? Demorou muito para procurar você. Já o protagonista ficou completamente envergonhado. Em sequência, ela chegou ali, colocou ração para os cachorros e começou a falar com o nosso protagonista, tipo: por que você fugiu, hein? Não era para você ter fugido. E aí o protagonista começou a falar que as pessoas que estão procurando ele, perseguindo ele, são muito perigosas. E ele não queria colocar ela em perigo. E a moça começou a falar ali o seguinte: eu sei que você tem um coração bom, sangue bom e tudo mais, mas não faz mais isso, entendeu? Passei na loja de conveniência e comprei algumas coisinhas a mais para você comer também. Sim, comprou e muito, viu, queridão? Não é pouco não, viu? Dali. Ela comprou ali um cereal e colocou leite. Leite. O protagonista: esse aqui é o famoso cereal com leite. Sim, é o famoso cereal com leite. E o protagonista: caraca, eu nunca comi isso na minha vida. E ele ficou ali com aquela alta expectativa. Assim que ele colocou a primeira colher na boca, meu parceirão, ele começou a chorar horrores, falando: caraca, mano, tá muito bom. E ela: você é muito engraçado, toma aqui essa Pepsi também. E o protagonista: Pepsi? Meu braço está se regenerando. No meio da conversa. E ela falou: caraca, eu nunca tinha visto isso em minha vida toda. Mas ele demora tanto assim para se regenerar, tipo, só um pouquinho, coisinha de nada. E o protagonista: sim, porque demora muito, tipo, cada vez que eu me alimento, mais rápido fica a regeneração, entendeu? E aí demora alguns anos a mais, entendeu? Tipo 10 anos. Mas aí o protagonista tem outra coisa: ele precisa de sangue. Com sangue ele se regenera mais ligeiro. Mas obviamente ele não vai falar isso pra ela, porque ela pode ficar assustada. E nesse vai e vem, os dois foram conversando ali. Mas o protagonista mandou a real: é perigoso, entendeu? Ele queria ficar sozinho porque ela pode correr perigo ali e tal. E ele não queria ser perseguido nem colocar ela em perigo, entendeu? No meio da perseguição. Mas ela falou que tá tudo bem, já que ele não quer voltar, porque ele simplesmente não vai na delegacia e denuncia, entendeu? Mas aí o protagonista mandou a real também. Tipo, se ele for na delegacia e denunciar, as pessoas vão tratar ele como um monstro. Olha só o aspecto do cara, o físico dele. Mas ela falou o seguinte: eu tenho uma irmã que trabalha na polícia, ela vai ajudar a gente, então fique tranquilo. Inclusive ela tem um coração mutante também. E aí o protagonista: o que? A sua irmã tem um coração mutante? Isso é verdade? Sim, é verdade, mas eu não sei não, hein? Será que é realmente seguro? Tipo, não vai dar ruim não? E ela falou: vai ficar tudo bem, confia em mim, meu parceirão. Uma única coisa que o protagonista não deve confiar agora é em uma pessoa, imaginem tu. Em sequência ela falou que vai dar tudo certo, vai na delegacia denunciar e o nosso protagonista vai ficar bem.
Em sequência, o protagonista estava ali se despedindo dos seus parceirão, falando que agora ele vai se aventurar pelo mundo. E o Batata ali ficou muito feliz, porque obviamente ele só vai voltar no próximo dia quando resolver tudo isso aí, se der certo, não é? E o protagonista agradeceu porque ele fez um grande amigo, que é o Senhor Batata. E o Batata, hau. E o protagonista, eu entendi tudo, meu irmão. E aí ele foi embora junto com a Jean. Em sequência, o protagonista pensou: caraca, será que vai dar tudo certo? Vou chegar na delegacia, vou denunciar e tal, vou ser livre. Mas aí ele falou que queria pelo menos tentar, já que ela foi a única pessoa que estendeu a mão pra ele. Assim que ele colocou o pé no meio da rua, chegou um carro do nada falando bi, 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 acabou a sua felicidade. E o nosso protagonista, cabum, foi atropelado nesse exato momento. Já a figurante ficou completamente perplexa, não entendeu nada do que estava acontecendo. Só o protagonista voando, e crau, largou o crânio no chão. Chega, fez creque. E adivinha? A moça foi capturada no meio do processo também. E aí o nosso protagonista já ficou como? Caraca, eu não acredito não. O que ele mais temia acabou acontecendo. Sim. Em sequência saiu um cara do carro, acendeu seus cigaretes e falou: finalmente eu achei você, seu esqueleto maldito. Demorou muito, você me deu muito trabalho, mas eu encontrei você. E aí entrou dentro do carro e todo mundo foi embora. Aí tu pensou: ah, o cara tá dentro do carro, protagonista. Não. Eles estão arrastando o protagonista como se fosse um cachorro, meu parceirão, pela corda. E o protagonista ficou mais ainda nervoso porque o que ele mais temia acabou acontecendo. Então ele estava se esforçando o máximo ali para tentar parar ou talvez cortar a corda. Porque a única pessoa que foi gentil com ele, a única pessoa que tratou ele bem, acabou sofrendo as consequências porque ela ficou perto dele. Já o protagonista não gostou muito disso não, porque ele tentou o máximo ali para tentar sair dessa situação e no final não deu muito certo não. Ele ficou ainda mais chateado porque ele não tinha forças para, bom, resolver o momento. E em sequência apareceu os cachorros que o nosso protagonista considerava como amigo. Os cachorros apareceu e mordeu aquela corda que estava prendendo o nosso protagonista. E assim que os cachorros mordeu essa corda, não durou nem 2 segundos. O cachorro conseguiu ali cortar a corda e o nosso protagonista foi libertado. Em sequência, os caras que estavam no carro pararam o carro, já que eles queriam ali o protagonista de volta. Os cachorros simplesmente resolveram entrar na frente do protagonista e proteger ele. Já o grandalhão saiu de dentro do carro e perguntou o que estaria acontecendo. De onde saiu esses cachorros, hein? Bom, vamos resolver logo isso e pegar o cara novamente, o esqueleto maldito. Em sequência, o protagonista ficou assustado, porque ele sabia que naquele momento os cachorros poderiam muito bem sofrer uma fatalidade. Mas os cachorros é brabo, viu? Podemos dizer que os cachorros ainda conseguiu dar um caldo ali. E o protagonista estava tentando se levantar o mais rápido possível, porque ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele sabia que os cachorros iriam sofrer uma grande fatalidade. Já o Batata, meu parceiro, o Batata não aliviou não, mordeu a perna do cara. E ele, isso é sangue? Vocês sabem que o protagonista precisa de sangue para se regenerar mais ligeiro ainda. E assim ele tentou chegar perto da poça de sangue. E ele continuou falando: mexa-se, chegue até a poça de sangue. Mas em sequência o cara começou a gritar: acabem logo com esses cachorros malditos. E em sequência ele finalizou o Batata. O Batata diante do protagonista. Caraca, essa cena foi muito impactante. O protagonista meio que: ah não, é o Batata, meu parceirão, eu não acredito nisso não. E também vários outros cachorros ali, eles foram finalizados nesse exato momento. Caraca, tá uma cena que não gostei muito de olhar, entendeu? Chega, deu raiva aqui, você tá doido. E em sequência o protagonista: caraca, meus amigos, eu não acredito nisso não. Passei mais de 10 anos da minha vida sofrendo. Sofri muito, cara. Mano, teve todo tipo de tortura com o cara. Sim, todo tipo de tortura. Sem descanso. Cada dia era pior. E finalmente ele conseguiu ali uma brecha e conseguiu fugir do laboratório. E em sequência ele pensou: caraca, finalmente eu vou ter a minha liberdade. E tudo que ele teve foi sua liberdade. Mas ao contrário dessa expectativa dele que ele tinha lá no laboratório,
Ele queria uma expectativa melhor, tipo, que ninguém considerasse ele como um monstro, viver uma vida normal. E aí o nosso protagonista acabou encontrando os cachorros e essa moça. E ele finalmente meio que entendeu, caraca, nem todo mundo é ruim, podemos dizer, do ponto de vista dele. Mas aí as pessoas meio que acabou logo com a felicidade dele nesse momento. E aí o protagonista começou a gritar e o sangue foi em sua direção, como se ele estivesse chamando esse sangue. E o sangue respondeu e foi na direção do protagonista. Em sequência, o sangue começou a entrar em contato com seu corpo. E aí começou aquela brincadeirinha, né? Slap de sangue. Ele começou a se regenerar naquele exato momento. Parece até o Exódio. O cara vai selecionando a perna, vai selecionando o braço, vai selecionando o outro pé. E aí tá. E finalmente chegou na cara do protagonista. Ele conseguiu se regenerar por completo. E ele, caraca, esse aqui é o meu corpo. Fazia mais de 10 anos que o cara não viu o corpo dele, literalmente, né? E o protagonista, caraca, esse aqui é o meu corpo. E assim que ele sentiu, ele tava mais forte, cara. Tipo, ó, a força dele dobrou. O nosso protagonista, antigamente, ele conseguia brincar com os pneus facilmente, cara. Sim. Em sequência, ele ficou ali abismado. Mas aquele sangue que estava perto dele não era nada mais, nada menos que dos seus parceiros. E aí os 3 caras já ficou como? Chefe, ele recuperou o corpo dele, e agora o que a gente faz? Foi aí que apareceu um careca atrás do protagonista e falou, vamos acabar com ele agora mesmo. Slap. Mas aí o protagonista reagiu rápido e deu um socão na cara do cara. Que soco, viu, meu parceirão? Foi um soco tão dado que o cara saiu voando e slap no carro, quebrou o carro com tudo. E em sequência, o cara foi destruído por completo. Aperta o F aí no teclado e na tela do telefone. Ele abraçou o Batata e falou o seguinte, ele sabe como é ter uma morte dolorosa. Então ele meio que entendeu que naquele momento não era o que o Batata desejava. Mas aí o protagonista falou que também vai ter aquela vingança, já que ele também é um cara que apoia as contas fechadas. Em sequência ele falou, cadê a moça? Pra onde vocês levaram a moça? Diga agora. Chegando no local onde prenderam a garota e levaram ela, em sequência os caras parou o carro lá fora e entrou no local. E assim finalmente levaram a garota. Tirou a burca que tava ali, botaram na cabeça e ela pensou, caraca, onde eu estou? E o que está acontecendo aqui? Pelo amor de Jesus. Assim que chegou no local, ela viu um monte de caras ali perto dela. Obviamente não com aquele aspecto de, são amigos ou inimigos, tá mais para inimigos, não é? Em sequência ela viu um monte de corpos ali no chão. Uma cena de terror, né? Ela ficou completamente assustada. Foi aí que chegou o figurante segurando no cabelo dela, falando o seguinte, ô garota, o que você tem na cabeça, hein? Por que você resolveu ajudar esse cara? Agora, por causa disso, a gente vai ter que acabar com você. E olha, não é o que eu queria, mas você sabe, né? Queima de arquivo. Isso é tudo culpa sua, garota. Eu não entendo porque você resolveu ajudar esse cara, entendeu? Em sequência, ele acabou recebendo uma certa ligação. E ele, cara, o que você quer, mano? Eu tô num momento aqui importante, cara. Mas chefe, ele fugiu. O que? Como assim fugiu? Os cachorros cortou a corda. O que cortou a corda? Do que tu tá falando, cara? Explica um pouco melhor. E ele explicou, chefe, o cara soltou, os cachorros mordeu a corda e ele voltou ao normal. Caraca, mano, do que tu tá falando? Não estou entendendo nada. E ela, o que? Os cachorros ajudou ele a fugir? Isso é muito bom. E em sequência ele ficou meio boladão, porque, caraca, tu sabe quanto a gente ia receber por capturar esse esqueleto? Você ferrou tudo, cara. Você acabou com tudo. Jogou o telefone na maior brabeza no chão, slap, e ficou muito boladão. E aí ele perguntou, aonde é que o esqueleto fica quando ele geralmente volta? Me diga, aonde o esqueleto fica, garota? E ele, eu não sei aonde o esqueleto fica. E mesmo que ela soubesse, eu acho que ela não iria contar. E ele logo puxou a peixeirinha ali, a Tramontina, falou o seguinte, ou você me conta, ou você vai receber um corte dos deuses, garotinha. E ela, caraca, agora eu fiz merda, não deveria ter falado isso, eu acho. Em sequência apareceu um vulto voando na parede, quebrando tudo. E em sequência os caras ficou assustados, porque um dos parceiros dele saiu voando. E aí
chegou o protagonista, né, farmando aura horrores ali. E ele, quem é esse garoto? E como ele encontrou esse lugar? E o que é que está acontecendo? Ei, garoto, você está perdido? E o protagonista começou ali a resmungar o seguinte: caraca, eu tô bolado, mano. Eu não tô bolado nem porque eu recuperei o meu corpo. Eu tô bolado porque vocês fizeram uma coisa que não é perdoável, entendeu? Vocês machucaram os cachorros, tiraram a vida deles, entendeu? E isso daí eu concordo, acaba com ele, o protagonista. E o protagonista falou que ele pode voltar à vida quantas vezes for necessário, mas eles não vão voltar. Ou seja, ele tá puto, mano. Puto. Sem perder tempo, a rapaziada também partiu pra cima do protagonista. E o protagonista recebeu um socão na cara. Sabe aquele soco que tipo, ah, mano, nem tá doendo. E o protagonista só ficou ali de boa e devolveu logo em seguida. Caraca, o soco do protagonista parece uma marreta batendo no concreto. Oh, força potente. Assim que o cara foi voando longe, chegou um cara e imobilizou ele pelas costas. Mas aí o protagonista recebeu uma joelhada na boca da cara. Em sequência, o protagonista falou que é só isso que eles conseguem fazer, não é? Porque não tá nem doendo. Ele meio que conseguiu ali sair da parada do cara pelas costas e lascou o cara no chão com tudo. Os caras ficou meio que, caraca, mano, quem é esse doido aí? O protagonista começou a falar o seguinte: ele tá com muita raiva, mano, porque eles machucaram o cachorro. O cachorro, mano, o cachorro que ele considera como amigo. E a moça finalmente entendeu. Opa, será que esse daí é o esqueleto? Sim, é o esqueleto. E ela, esqueleto. E aí o cara começou a falar o seguinte: sim, eu vou capturar você e vou conseguir meu dinheiro de volta. Agora que eu entendi, você é o maldito esqueleto. Você finalmente recuperou o seu corpo, mas não adianta nada agora. Ele mandou a rapaziada sentar o dedo no protagonista, porque quanto mais ele recebe bala, mais ele fica fraco, já que ele vai perdendo ali o sangue, etc. E em sequência ele mandou a rapaziada ali sentar o dedo nele sem dó. Pou. Meu irmão, desceram uma rajada no protagonista sem parar. E o protagonista começou ali a falar o seguinte: caraca, tá doendo muito. Mas a dor que ele tá sentindo no peito dele é uma dor que tá, sabe como é, né, mano? Tá suprindo mais ainda essa dor que ele tá sentindo agora. E em sequência o protagonista começou a falar o seguinte: a carne dele tá rasgando, tá doendo muito. O osso dele tá quebrando, tá doendo muito. Mas esse tipo de dor, nosso protagonista, ele já está acostumado, porque tudo que ele viveu até agora foi, cara, bem assustador. E a moça começou a gritar: ah, para! E no final, depois de descarregar aquele pente no protagonista, o cara ficou deitado no chão, completamente apagado. E o protagonista balançou a sua mão e começou a absorver aquele sangue, aqueles corpos que estavam ali no chão. E em sequência ele foi puxando o sangue em sua direção. Conforme ele foi puxando o sangue, a sua regeneração foi ativada. E aí o parceirão começou a se regenerar na velocidade da luz. E o cara gritou: chefe, tem alguma coisa errada com esse cara. Ele está se regenerando. Olha só o tanto de sangue ao redor do corpo dele. E em sequência o chefe ficou bem assustado, porque se ele se regenerar por completo pode dar problema. Então, rapaziada, se preparem, sentem o dedo nele novamente, dale. E o cara não pensou duas vezes, sentou o dedo no protagonista sem parar. E adivinha, o protagonista ali recebeu um tiro na cuca, no crânio, na boca, no pescoço, foi tudo. E o protagonista falou o seguinte: caraca, tá doendo, mas a dor que ele sofreu já, como posso dizer, anos e anos atrás. O maluco tá blindado, podemos dizer. O cara passou por tudo e mais um pouco. E agora ele está com a sua mente forte. E não é pouca coisa não, viu, que o garotão passou. Foi muita coisa. Depois de anos e anos doloroso, isso daqui é fichinha pra ele. Tipo, é como se estivesse arrancando um cabelo na pinça, posso dizer, né?
E aí ele chegou perto do cara, deu aquele socão maroto e mandou o cara deitar sem sono, porque não tá na hora de dormir ainda não, quebrando a cara do cara. Olha só o que ele fez com a cara do figurante, foi muito bom. E em sequência os caras começou a ficar com medo, porque cada vez que ele ia chegando mais perto, ele ia derrotando os caras com muita facilidade. E olha só o que ele fez com o braço do figurante, deu um soco e quebrou o seu braço por completo. O cara saiu voando. Os caras começou a ficar ali meio que mijando guaraná. E os caras, e agora, chefe, o que a gente faz? Ele começou a derrubar os caras na velocidade da luz, um de cada vez. E cada vez mais ia chegando mais perto do boss. E ele começou a falar que o Batata era um grande amigo dele e não merecia passar por tudo isso. Obviamente vai ter aquela vingança, né? Porque eles têm que pagar por tudo que ele fez com o Batata e seus amigos. E finalmente ele chegou perto do boss. E o boss começou ali a falar: não se aproxime, eu posso acabar com a vida dela. Aquela velha intimidação não funcionou, já que o protagonista deu um socão na cara dele na velocidade da luz. Receba inteligência. E depois desse soco, o cara deu pane no sistema do Windows. Ele esqueceu até o nome dele. O protagonista falou o seguinte: caraca, eu tô bolado, mano, tô bem pé da vida, entendeu? E não vai acabar por aqui não. O figurante recobrou a consciência e começou ali a falar: me ajuda, por favor, me perdoa, não faz isso não, me deixa viver, por favor. E o protagonista: te deixar viver? Já é tarde demais, você acabou com meu amigo e agora eu tenho que acabar com você. Ele deu um socão de direita no cara, meu parceirão, que o crânio dele afundou no chão. Afundou afundado, hein? E em sequência ele continuou dando vários socos. Aquele momento de raiva, só vocês lembram do Luffy, né? Com o nosso queridão Guepardo. E assim ele continuou dando vários socos. E fuzilou a cara do cara no chão. O cara ficou completamente ali inchado. E depois disso daí ele finalizou o cara. Não sei se ele apertou o F, mas o cara tá num estado bem precário, podemos dizer, não é? Em sequência ele finalizou todos ali e finalmente salvou a garota, mesmo perdendo o Batata e seus fiéis escudeiros. Um momento de silêncio aí, rapaziada, Hashanai. E em sequência a moça perguntou se ele estava bem, porque o cara não parecia bem, ele parecia bem boladão. Pensei que ele ia até bater nela também, inclusive, viu? Não foi só eu não, a moça também pensou. Ela começou a se tremer de medo, mesmo sem razão. Em sequência ele abraçou ela e falou o seguinte: ainda bem que você está viva. Eu pensei que você tinha se machucado ou talvez até perdido a sua vida. Eu não queria que nada de ruim tivesse acontecido com você, já que você é uma pessoa muito preciosa pra mim. Foi o que deu pra entender nesse momento, hein? Dá-lhe protagonista conquistador aí, hein? Rapaz, o cara não perde tempo não, viu? E a moça: ah não, tá tudo bem, não se preocupa não. Mas ele sentia muito porque o Batata e os cachorros foram de F. E ela: não se preocupa não, tá tudo bem. E obrigado, viu, por salvar a minha vida. Ela abraçou ele fortemente, agradecendo e tudo mais. Caraca, que momento, hein, rapaziada. Agora sim, chipa no chipa. Em sequência, a polícia chegou e tomou conta do local. E assim eles conseguiram prender o cara. Mas eu pensei que o cara tava morto, mas o cara tá vivo ainda. E assim eles deram baixa e tal. O policial chegou e resolveu tudo, podemos dizer. Já o protagonista e sua fiel escudeira estavam escondidos. Mas aí ela falou que ela tinha que ficar escondida porque a irmã dela falou que seria menos burocracia, assim, podemos dizer. Tempo vai, tempo vem. Finalmente eles conseguiram ali fazer uma parada meio que tensa. Sim, eles foram enterrar os cachorros. E o protagonista ficou muito mal, porque tudo isso aconteceu por culpa dele, podemos dizer. Ele tá se culpando horrores ali, falando que perdeu o Batata, o Dogo, o Rigo, o Hawkeye, e aí ela ficou meio que chorando ali por tudo e tal. O Batata era muito querido por ela, ela cuidou do Batata por muito tempo. E aí o protagonista mordeu seu dedo e começou a falar que ele pode ter uma habilidade nova, tipo, ele pode colocar o sangue dele no corpo do Batata e pode meio que ressuscitar o Batata, entendeu? Mas assim é que ele tentou morder o seu dedo, o seu sangue voltou de volta para o seu dedo e assim se regenerou por completo. E aí ficou novinho em folha o seu dedo.
dedo. Mas em sequência o protagonista meio que, porque o meu dedo está voltando ao normal, não volte, por favor. E assim ele continuou mordendo o seu dedo sem parar, até que o seu sangue consiga escorrer até a boca do Batata. Mas aí a moça mandou ele parar, porque isso pode ser muito doloroso. E o protagonista, não, mas eu quero tentar salvar o Batata. Mas aí ela falou o seguinte: você tá doido? Você acha que o Batata ia querer ver isso? Você sofrendo e se machucando desse jeito? O Batata obviamente não ia gostar que o nosso protagonista continuasse fazendo esse tipo de coisa. Mas aí o protagonista meio que lembrou, tipo, o Batata era amigo dela. E ela falou que cuidou do Batata pelo um bom e longo tempo. Mas antes o Batata não gostava das pessoas, tipo, entendeu? Já que ele também foi muito judiado, só gostava de poucas pessoas. E uma dessas pessoas era a amiga do protagonista. Agora, e ela gostou também do protagonista. Sim, Batata é uma cachorra. E eu pensei que era um cachorro. E aí ela começou a falar que o Batata foi muito feliz e ele não tem arrependimento. É o que ela está falando. Mas o protagonista falou que tem arrependimento porque ele tinha muita coisa ainda para viver com Batata. Em sequência escutaram um barulho. E adivinha quem estava lá? Sim, o filhotinho do Batata. Ele meio que conseguiu se salvar no meio da situação. E ela, então quer dizer que você está aí? Eu estava procurando você, o filhotinho do Batata. E aí o filhotinho do Batata chegou perto do protagonista e ele meio que falou o seguinte: você tá com raiva de mim, né? Já que você perdeu a sua família por culpa minha, eu não vou te culpar por causa disso. Mas aí o Mini Batata começou a lamber a mão do protagonista e começou a falar au 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 au. Ele estava cansado e dormiu ali nos braços do protagonista. E ela falou que ele gostou muito dele. Eu acho que agora tá tudo bem. Mas e agora, o que eu vou fazer? Eu posso levar o cachorro pra casa, mas o que eu vou fazer com ele? Sim, o tio, o que eu vou fazer com ele? Tipo, eu não posso levar o cachorro e ele, eu acho. Ela resolveu ligar para sua irmã e falar: irmã, tem algum problema se eu levar ele pra minha casa? Tipo, o cachorro e o tio. E aí o protagonista começou a meio que, mano, será que ela vai me expulsar agora? Vai me mandar ir embora? Em sequência, os dois foram até o apartamento dela, porque ela convidou ele a ficar com ela, até que a irmã dela consiga ali chegar e resolver o problema, entendeu? Assim que chegou em sua casa, o protagonista meio que ficou meio que desconfortável, porque o ambiente é completamente aconchegante, diferente do local onde ele vivia e da onde ele saiu, do laboratório. Em sequência, ela falou que para ele ficar à vontade, tipo, fica à vontade, vai dar tudo certo. A minha irmã quer ver você. E aí o protagonista me vê. O que será que tá acontecendo aqui, hein? Eu não estou entendendo nada. O que a irmã dela realmente vai fazer comigo? Assim que ele acabou olhando o seu reflexo, o cara ficou assustado. Ah! Esse aqui sou eu. Eu finalmente recuperei meus olhos, minha pele, minha carne. E ela, o que? Do que você está falando? Aí o protagonista começou a falar: porque faz anos e anos que eu só vi o meu esqueleto ali, meu osso, meu crânio. E agora finalmente eu consigo olhar para a minha cara e meu cabelo, minha pele, minhas olheiras. Ela pensou: esse cara é bem esquisito. E ele é mesmo, hein? E em sequência ele ficou ali cuidando do Mini Batata. E depois ele começou a falar: quantos anos eu tenho? Ele fez uma breve conta do tempo que ele ficou no laboratório e tal. 17 anos. E ela o quê? 17 anos, caraca, você tem a mesma idade que eu, então eu acho que não é confortavelmente continuar chamando você de tio, né? E ele falou: você me chamou de tio, eu me senti humano, entendeu? E ela, caraca, agora bateu aquela bad pesada, hein? E ela meio que, isso foi meio triste, mas também foi meio fofo do ponto de vista dela. E em sequência ela falou que ia preparar um rango para o nosso protagonista. E preparou e muito, viu? O Batata e o protagonista começaram ali a comer horrores. E o protagonista falou que tava muito bom. Se tiver mais aí, manda pra cá. Manda pra cá que o pai quer mais. E ela, fica com calma, porque ainda tem muito mais, viu? E o nosso protagonista começou a comer sem parar. E aí ela mandou ele ficar tranquilo, porque a comida não vai fugir do prato não. O cara comeu tudo que tava ali na mesa ele comeu, só não comeu os talheres porque não podia. E ela falou: olha, minha irmã não vai vir hoje, então você vai dormir hoje aqui e você vai dormir no sofá, entendeu? Toma aqui a sua cobertinha de pano de cachorro e aí fica tranquilo. Agora eu vou dormir no meu
meu quarto. Adeus, tchau, valeu. Ela fechou a porta com tudo, meu parceiro, sem pensar duas vezes. Aí o protagonista voltou e ficou pensando o seguinte: caraca, o que tá acontecendo? Que reviravolta da história é essa? Tá tudo bem mesmo eu ficar aqui, tipo, viver isso, entendeu? Nessa casa aconchegante, esse vasinho de flor aí, confortavelmente exalando um certo aroma. Assim que ele sentou no sofá, a parada parecia uma pena, flutuando. E aí o nosso mini batata tava comendo agora, viu? Sem parar. O maluco não para não. Ô boca desgovernada. Ele comeu que se engasgou. E aí o nosso protagonista ficou agoniado e resolveu ir até o mini batata, porque parecia que ele tava bem engasgado mesmo, hein? E ele: mini batata, o que aconteceu com você? Ele saiu correndo na direção dele. E mini batata: para com isso, para com isso, para com isso. E o cara literalmente só deu uma rotada e voltou a comer. Caraca, esse cachorro é muito louco da cabeça. E comeu tudo, hein? E aí o nosso protagonista ficou meio que: esse cachorro é muito doido. Ainda bem que não foi nada demais. E assim os dois deitou no sofá, o mini batata e o nosso protagonista. E o mini batata começou a rodear ele, começou a lamber ele, começou a morder ele, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo. E aí o protagonista começou a falar com o mini batata, tipo, é uma felicidade que ele realmente não esperava viver ou presenciar em sua vida. Mas e agora, mini batata? O que eu deveria fazer? Bom, mini batata, não posso chamar você de mini batata, entendeu? Eu vou colocar outro nome em você. Foi aí que ele colocou o nome do cachorro de Fritinha. Fritinha, Fritinha. E aí, Fritinho, o que eu deveria fazer? Hoje eu comi muito. Hoje eu finalmente entendi que a vida pode ser realmente bela. Tomou aquele banho quentinho, tomou aquele banho maroto com o mini Fritinha. E em sequência ele começou ali a falar com o mini Fritinha. Bom, obviamente tem outras pessoas que fugiram comigo. Você não sabia dessa, mas agora tá sabendo. O nosso protagonista, ele conseguiu fugir com outras pessoas, mas ele não sabe o destino dessas pessoas, já que ele acabou se separando dessas pessoas quando ele resolveu fugir do laboratório. E no meio dessa fuga tinha outras pessoas com ele, e obviamente algumas pessoas que ficaram para trás. Já o nosso protagonista não teve um destino muito bom, já que ele também sofreu muito nessa fuga, cara. Ô fuga dolorosa, viu? Os caras jogou granada, os caras jogou pedra, os caras jogou tudo, lança-chamas, e finalmente ali conseguiram derrubar o nosso protagonista. Foi aí que o cara preparou para lançar o lança-chamas novamente. Dale fogo neles, fogo mata barata. E o cara lançou fogo no protagonista. E em sequência ele ficou abismado, porque tinha uma moça com um coração que ela conseguiu despertar a habilidade do gelo. E ela conseguiu ali fazer uma parede de gelo. E mandou o nosso protagonista se levantar, porque a liberdade está logo adiante. E aí o seu parceirão também conseguiu salvar a vida dele, falando que ele não pode desistir agora não, porque a gente vai conseguir sair dessa e a gente vai conseguir sair com vida. Então bora que bora, não desiste não, a gente vai conseguir sair dessa. E aí ele conseguiu fugir do laboratório com essas pessoas. No meio da fuga ele teve que se separar dos seus fiéis parceiros de laboratório, porque obviamente aconteceu os imprevistos. Mas em sequência ele começou a falar que vai reencontrar eles algum dia, talvez. Mas aí o protagonista começou a falar com o Fritinho o seguinte: bom, se alguém tentar mexer com ele, ou talvez atrapalhar essa felicidade que ele está vivendo agora, obviamente ele vai ter ali que usar o seu coração de ressurreição quantas vezes for necessário, e vai acabar com essas pessoas, porque essa felicidade é uma coisa que ele deseja proteger, e muito bem protegido, não importa quem for, o pai vai acabar com eles. Mas aí o nosso protagonista acordou e saiu correndo no meio da rua, gritando o seguinte: Fritinha, cadê você, Fritinha? Fritinha, cadê você? Parece que o Fritinha mal começou a história e já deu aquele pulo do gato para procurar a sua cara metade. O figurante falou que estava indo para a escola estudar, né? E aí o protagonista: escola, estudar? Sim, estudar, ler A, B, C, D. E o protagonista: deve ser muito legal, né? Estudar e etc.
E ela falou que vai voltar mais tarde, a sua irmã vai chegar e conversar com ele. Em sequência, o Fritinha tava ali arranhando a porta, querendo dar o fora dessa casa. O malucão tá sufocado, 2 dias em casa sem parar. E ela, opa, eu acho que ele tá querendo dar uma passeada. E o protagonista, eu posso passear com ele, vai ficar tudo bem. E ela tem certeza, tipo, você está sendo perseguido por aquelas pessoas perigosas, não é? E o protagonista falou que vai ficar tudo bem, já que agora ele mudou de corpo, ou seja, os caras não vão reconhecer ele. E ela, eu acho que você tem um ponto aí, viu, muito forte. Olha só a coleira aí do cachorro aí, ó. Pega aí, bota no pescoço dele e vamos dar uma volta. Mas aí tinha só uma pequena questão. O Fritinha não gosta nem um pouco da coleira, sim. Ele tava todo sufocado e todo amarrado ali. E ele começou a latir sem parar. Au, 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 me solta, me solta. E aí sequência o protagonista, caraca, velho. Será que ele não gosta de, tipo, coleira? E o protagonista, eu entendo muito bem você, Fritinha, porque eu sofri muito também, viu? Mas só que a lógica do cara é completamente diferente. Ele pensa que o cachorro tá ficando doido ali, só porque ele tá com a coleira no pescoço. E assim que ele resolveu tirar a coleira, o cachorro já tinha tirado, já tinha dado fora dali. E aí ele meio que ficou, Fritinha, cadê você? E o malucão começou a gritar no meio da rua, Fritinha, cadê você? Fritinha, cadê você? Fritinha sumiu, meu parceirão. E o protagonista começou a chorar igual um bobão. E o Fritinha livre, leve e solto, pulando igual um canguru no meio da rua. E o protagonista começou a gritar, Fritinha, 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 cadê você, Fritinha? Procurou no lixo, Fritinha não tava lá. Procurou debaixo das coisas, Fritinha não tava lá, só tinha 2 ratos comendo um queijo ali que roubou do rei de Roma. E aí, em sequência ele procurou pelo lixo, procurou pelo tudo que é canto no bairro, ele procurou e não achou o Fritinha. E aí ele começou a ficar preocupado, porque o Fritinha é muito pequeno e obviamente ele pode ali sofrer pequenos acidentes e também muito frágil. Pode ser também que pessoas estejam ali atrás do Fritinha, não sei porquê, mas ele pensou isso e ele começou a chorar. A única coisa que ele tem que fazer era só passear com o cachorro e acabou perdendo o cachorro. Mas em sequência, olhando bem de longe, ele conseguiu avistar um grupo de garotos jogando bola. E aí adivinha quem tava lá? O Fritinha, logo no arbusto, logo atrás deles, entendeu? E aí o protagonista saiu correndo. Fritinha, sai daí, você pode se machucar, essa bola pode ir em sua direção. Mas aí tinha um professor ali de boa vistoriando a escola. E ele viu o protagonista passando sem pensar 2 vezes, igual uma bala. Funhum! E o professor, caraca, esse cara é muito rápido, será que é velocista? Oh, você tá doendo. E ele saiu disparado querendo pegar o Fritinha. Assim que ele chegou no colégio, ele meio que ficou assustado, porque esse aqui é o colégio, pessoas ali se divertindo, pessoas ali jogando bola, pessoas conversando, e o protagonista, então é assim que é estar em uma escola. E ele meio que ficou assustado, tipo, porque tinha um grupo de garotos ali que estavam sentados, estavam vendo um vídeo. Tipo, se você vê uma pessoa mutante de coração e não for registrada, denuncie, você pode ganhar 1 bilhão de wons. E aí o protagonista tem que ficar esperto, né? Porque senão pode dar BO pro meu lado. E ele começar a sair de fininho, procurando ali o nosso Fritinha, para não chamar a atenção, né? Para não receber aquela denúncia marota. E aí tinha umas 3 garotas ali olhando o vídeo que elas postaram. E o vídeo bombou. E a garota tava falando que ela realmente é muito bonita. E ela, até que vocês também dão pro gasto, não é, garotas? E etc. E aí o nosso Fritinha não é besta, né? Viu as garotas, começou a chegar perto delas. E as garotas pegou o Fritinha e começou a falar que o Fritinha é muito fofo. E aí ela resolveu tirar uma foto do Fritinha. Mas assim que ela tirou a foto do Fritinha, adivinha quem apareceu na foto? É, o protagonista. E aí nessa foto aí, os dois meio que ficaram assustados, porque o protagonista apareceu do nada. E aí o protagonista, me desculpa, eu não queria assustar vocês, é que vocês estão com o Fritinha, o meu cachorro, e eu queria ele de volta, se não for pedir muito. E aí as 3 garotas ficaram abismadas, porque o protagonista é um cara meio medroso, tímido e também
também muito fofo, do ponto de vista delas. E em sequência, o protagonista falou que sentia muito porque não queria assustar elas. Ele estava só querendo pegar o cachorro de volta. Então, se não for pedir muito, poderia me entregar o Fritinha. Mas a moça não perdeu tempo, logo jogou o telefone ali e falou: eu quero seu Instagram, poderia me seguir de volta, eu vou marcar você na foto que a gente acabou de tirar. Mas aí os dois meio que, caraca, ela não perdeu tempo, ela pediu no Instagram do cara. Bom, ele é super legal e também tem um aspecto de muito playboy. E ela falou que o nosso protagonista é super o tipo dela, ou seja, ela não tá perdendo tempo não, hein, dali. Mas aí o protagonista não é burro, né? O maluco é burro, não sabe de nada. Ela falou que não tinha Instagram e ela pensou que ela tava sendo rejeitada por ele. E até o Fritinha riu ali da situação e ele falou: eu sinto muito, é sério, eu não sei o que você está falando, mas eu não tenho nada disso. E as duas, caraca, ela foi rejeitada. Dali. E ela ficou super muito feliz. Olha só a cara dela, bem feliz mesmo, hein? E o nosso protagonista pegou ali o Fritinho e falou que tava tudo bem, e ele já tinha terminado tudo isso. Valeu, pronto, valeu, tamo junto, é nóis. E eu vou voltar pra casa agora mesmo. Mas aí em sequência apareceu um figurante que ele sentiu que o protagonista estava dando em cima da mina que ele gosta, ou seja, essa daí. E ele meio que não gostou disso. Caraca, o cara tá dando em cima da minha mina que eu gosto. Isso não vai ficar barato não, hein? Se liga só o que ele vai fazer. O protagonista estava feliz porque ele finalmente recuperou o Fritinha e nada aconteceu com ele. E o cara ficou ali meio que, caraca, mano, ele tá realmente rindo com a minha mina. Ele pegou a bola do seu parceirão e falou que isso não vai ficar barato não. Adivinha o que o cara vai fazer? Jogou a bola e em sequência sentou-lhe o bicudão na bola. A bola pegou uma pressão danada e foi na direção do protagonista, sem pensar duas vezes. A bola saiu igual um foguete e o protagonista pensou nesse exato momento 2 segundos. Fritinha, bola, bola, fritinha, bola, fritinha, fritinha, bola, 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 fritinha, fritinha, bola. E ele, agora o que eu deveria fazer? Virar de costa ou botar a minha cara no meio? Sim, ele resolveu colocar a cara no meio e assim protegeu o Fritinha com a bolada na cara. E a moça perguntou: você está bem, garoto? Você recebeu uma bolada na cara. E aí começou aquele famoso sangramento pelo nariz. E o cara falou que sentia muito. Ele meio que perdeu ali a pressão e a precisão e acabou acertando a bola no garoto. Mas a moça falou que ele fez isso de propósito, obviamente, né? E ele: ei, cara, tá tudo bem? Você se machucou? E o protagonista: cara, isso poderia ser muito perigoso, poderia ter acertado no Fritinha. E o cara começou a rir da cara do protagonista, porque estava sangrando pelo nariz. E ele: opa, calma aí, não deveria rir da cara do cara. O cara tá mal, né? E ele: eu sinto muito, foi sem querer, entendeu? Não vai acontecer mais. Mas aí o protagonista falou que ele tinha que pedir desculpas, era para o Fritinha. E ele: me desculpa, não vai acontecer mais nada disso não. Bom, e agora tá tudo bem, né? Já que ele pediu desculpa, o nosso protagonista falou que já ia embora. E em sequência ele falou que tava tudo bem. E o cara aí, descubra tudo sobre aquele cara. Eu não sei quem ele é, mas eu não gostei da cara dele. E em sequência nosso protagonista finalmente foi embora, recuperou o Fritinha e tava tudo bem. Mas aí ele pensou que ia só ficar de boa, tranquilão. Claro que não, né? Em sequência, nosso protagonista falou que queria frequentar a escola também e fazer vários amigos. Talvez ele tivesse feito muitos amigos, viu? Mas eu não sei não, viu? Dada a circunstância dele aí. O cara chegou, o figurante, e abraçou nosso protagonista. Falou que gostou muito dele. Falou também que queria pagar um pouco do pão, tipo um cafezinho pra ele. E o protagonista: o quê? Você tá me chamando pra sair? Você acha que a gente é amigo? Sim, a gente é amigo, comer pão, tomar café. E o protagonista: caraca, o primeiro amigo que eu fiz na minha vida. E a gente vai sair agora pra comer um pão. Sim, exatamente. E ele: Fritinha, parece que o dia até que não tá tão ruim assim não, hein? Dale. E assim que ele saiu da escola, chegou em um certo beco. O cara simplesmente deu uma bicuda nas costas do protagonista. E assim ele foi jogado para bem longe. E o protagonista ficou sem entender nada. Mas aí o figurante refrescou a memória dele. Caraca, amigo, tomar café com pão. Cara, tu é muito burro. Tu acha realmente que eu ia levar você pra tomar um café com pão? Agora tu vai receber o pão com o diabo amassou aqui na sua cara, meu parceirão. Dale. Olha só o grupo de cara que rodeou o nosso protagonista. E já era tarde demais, né? O cara começou a falar que o protagonista tava de gracinha com a mulher dele e etc. E ele não gostou nem um pouco disso daí.
E nem era a mulher do cara, viu? Só pra vocês terem ideia. E o protagonista começou a falar com o cara, tipo, numa boa. Tipo, caraca, mano, eu não entendi não. Você não queria ser meu amigo, coisa do tipo assim? Amigo, uma orba, cara. Você tava dando em cima da minha mina. Eu só queria acabar com a sua raça mesmo, hein? E o protagonista, caraca, eu pensei que você queria ser meu amigo. Ah, quer saber? Eu vou dar o fora daqui, eu não tenho mais nada pra fazer aqui mesmo. Virou as costas e foi embora. E em sequência os caras falaram o seguinte: achando que tu vai pra onde, meu queridão? Não, não, não. Você vai ficar aqui mais um pouco, hein? E em sequência ele falou pros figurantes sair do meio. Mas adivinha, os caras não saíram. E aí o protagonista leme na cara do cara. Só foi um soco, hein? E o cara saiu voando igual um helicóptero. E caiu no chão. E em sequência os caras começaram a ficar assustados. O figurante: eu mexi com a pessoa errada. Só pode, né? E o protagonista falou que ia dar o fora dali. Mas os caras falaram que ele bateu no seu amigo, então vai ter que apanhar também. E o protagonista: caraca, mano, eu só queria voltar pra casa. E nada disso é possível. Os caras não tá deixando ele ir embora. Então, dali. Utilizando o seu coração do mutante, mais uma vez ele conseguiu aliar a velocidade absurda do Flash. E conseguiu derrubar os caras na velocidade da luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derrotou todos. E chegou finalmente no figurante principal. Ele conseguiu desferir um golpe não, um soco super forte mesmo, hein? E assim acertou o cara. Não acertou ele não, acertou acima da cabeça dele, quebrando a parede com tudo. E aí o protagonista falou: eu já posso ir embora? E como eu falei, vocês estavam assustando o Fritinha. E aí, vocês querem continuar assustando o Fritinha, sim ou não? A rapaziada saiu correndo sem parar e deixou o figurante lá. E o figurante: ah não, agora deu ruim pra mim. Eu mexi com a pessoa errada e agora ele vai querer acabar com a minha raça. Sim. E aí ele começou a chorar horrores. E ele finalmente fez a pose secreta: prestamento de contas. Me perdoe, por favor, me perdoe. Eu tenho até um cachorro também, Bob. Mas só que Bob foi ligeiro. Oh, Bob, sinto tanta saudade de você. E o protagonista: caraca, mano, você também tinha um cachorro? Que legal, hein? E aí a barriga do protagonista começou a grunhir. Ah, eu estou com fome. Você também está com fome, Fritinha? Então a gente deveria procurar alguma coisa para comer. E ele: caraca, no meio dessa situação ele tá com fome? Será que ele é idiota? Será que ele é só um abestalhado mesmo, hein? E ele falou que poderia ali comprar umas comidinhas para ele, com um pedido de desculpa. E aí ele foi até a cantina da escola e comprou as coisas para ele. E ele começou a comer tudo, ele e o Fritinha. E o cara começou a olhar pro protagonista tipo: esse cara é imbecil, só pode. Como é que ele é imbecil desse jeito e é forte desse jeito? Eu estou começando a ficar frustrado. Com muita raiva do protagonista, ele tentou entender porque o cara é rápido, forte e tem uma precisão danada. E aí, será que ele só está se fazendo de idiota para tentar me enganar? Mas isso não vai ficar assim não. Ele pegou seu telefone e ligou para o seu irmão. Sabe aquele irmão, né, que faz o trabalho sujo para ele? E ele falou o seguinte: cara, eu me envolvi com um cara aqui muito errado. E o cara é muito forte. Então, será que você poderia me dar uma forcinha? E ele: cara, eu tô muito ocupado agora. O que você quer, mano? Cara, é só uma forcinha mesmo. Tipo, a última vez, entendeu? Pegar o cara, dar uma surra nele. E ele: ah, não sei não, mano. Eu estou ocupado agora, eu acho, hein? E ele: bom, mano, e aí, mano? Agiliza aí, velho. Faz esse favor pra mim. E ele: tá bom. Eu vou aí e vou fazer um favor pra você. E você já sabe, né? Money. Fica tranquilo. E aí ele começou aquele tipo: ah, mano, esse cara vai apanhar muito agora. Mas em sequência o protagonista ofereceu um pedaço de pão pra ele. Tipo: cara, muito obrigado por tudo que aconteceu e por tudo que você fez por mim. Você é muito gente boa, toma aqui esse pão. E ofereceu também várias outras coisas pra ele. Mas aí o cara não poderia deixar o nosso protagonista ir embora, porque ele falou que ia segurar o protagonista até o seu irmão chegar para dar uma surra no protagonista. E ele começou a tratar tudo ali, brincar com o cachorro e tudo mais. Mas ele observou e viu que a mão dele se sarou. Quando ele deu um soco na parede, a mão dele começou a sangrar e tudo mais. E aí o cara meio que pensou o seguinte: não pode ser sim aquela notícia. E ele: cara, você é um mutante do coração
E o protagonista cuspiu ali no Fritinha. E ele, não sou mutante do coração não, você está enganado, você está vendo coisa. E ele, caraca, eu nunca tinha visto mutante do coração na minha vida. E agora o que eu deveria fazer? Opa, meu irmão vai apanhar muito, então é melhor eu cancelar e mandar ele voltar. E ele, o que? Você encontrou um mutante de coração? Sim, irmão. E aí, o que eu deveria fazer? É melhor cancelar, não é? Porque o cara é muito forte, ele pode muito bem cuidar de vocês. Mas aí o seu irmão falou que ele tem que segurar o protagonista o máximo de tempo que der até ele chegar, porque ele com certeza vai dar um jeito. Lembra da recompensa de 1 milhão? Sim, eu acho que o irmão dele está atrás dessa recompensa, hein? E em sequência o protagonista falou que já tinha acabado de comer e agradeceu por tudo que ele fez e estava na hora de voltar para casa. Então, adeus, amigo, até nunca mais. E ele, cara, calma aí. E agora o que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer nesse exato momento? E ele pensou, pô, vamos cabular a aula, né? Você tem que viver mais, cara. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar como é que vive um pouco mais. Levou o nosso protagonista em um fliperama. E aí os dois começaram a jogar tudo mais. O protagonista ficou muito feliz porque é a primeira experiência da vida dele vivendo esse tipo de coisa. E já o figurante começou a ficar meio que assustado. Mano, por que esse cara tá tão feliz assim? Parece que ele nunca fez isso na vida dele. E ele também desejou um urso de pelúcia ali. E o figurante, você quer aquele urso de pelúcia? Pode ficar tranquilo, eu vou pegar pra você. E ele, o que? É sério? Fica tranquilo. O protagonista tentou, mas não leva muito jeito, né? E aí o figurante tentou ali e conseguiu o urso de pelúcia para o nosso protagonista, com muita facilidade, viu? E o protagonista agradeceu horrores ali pelo urso de pelúcia. E o cara meio que... não foi nada não, é um pouco da minha habilidade, podemos dizer. O cara literalmente estava ali curtindo o momento com o protagonista, mas obviamente a sua mente maléfica não estava ali destruída não. Ele falou que neste instante seu irmão vai chegar e vai cuidar do nosso protagonista com essa cara de idiota dele. Em sequência ele foi ali também cantar no karaoke. E aí os dois começaram a conversar e o protagonista falou que nunca fez nada disso na vida dele, porque obviamente ele não tem amigos e etc. E começou ali a cantar uma certa música do Mamaco. E em sequência ele continuou cantando horrores, mesmo que não seja muito bom em cantar. E aí o protagonista falou que ele pode continuar, e ele, cara, pode continuar sim, mas eu acho que já acabou o tempo, né? O protagonista ficou muito triste. Ó, o Fritinha falando, tá tudo bem. E o figurante, cara, qual é o problema desse cara? E ele, cara, você nunca cantou em um karaoke ou coisa do tipo assim? Ele perguntou para o protagonista. E o protagonista contou a história dele. O cara começou a ficar muito triste mesmo, hein? E ele falou, cara, vamos viver um pouco mais. Pegou o dinheiro da carteira dele e continuou ali brincando com o nosso protagonista pelo coisa do jogo todinho, velho. Jogou brinquedo com ele, jogou videogame, jogou várias outras coisas com o protagonista, brincou, dançou e fez tudo isso, cara. E tava gostando horrores, viu? Junto com o nosso protagonista. E em sequência o cara meio que esqueceu qual era o propósito dele ter vindo aqui, entendeu? Ele comprou até uma água mineral ali e entregou para o protagonista falando que ele estava muito cansado também. E aí ele recebeu uma ligação e perguntou quem é o merda que tá me ligando nesse exato momento. E finalmente a ficha caiu. Sim, o merda que tava ligando era o irmão dele que ele contratou para dar uma surra no protagonista, que ele literalmente esqueceu. O cara já tinha ligado mais de 500 vezes. E aí ele ficou boladão, tipo, eu esqueci disso, não é possível. Tirou foto com o protagonista e tudo, hein? Esses caras é simplesmente fora da casinha, viu? E ele falou que o protagonista é um cara muito gente boa e não queria que ele passasse por tudo isso, porque o cara realmente só estava vivendo a vida dele e aproveitando cada momento. Ele foi se encontrar com seu irmão e assim que chegou num beco escuro, ele falou o seguinte: eu sinto muito, irmão, mas parece que ele não é um mutante de coração não, então ele foi embora. E o seu irmão, tu tá de brincadeira com a minha cara, né, Jean? Porque você fez tudo isso e no final você não trouxe o cara até aqui. Mas Jean falou o seguinte: o cara é muito gente boa e eu não queria que nada acontecesse com ele, porque a única coisa que ele tinha ali era só o cachorro, sua única família. Quando o nosso protagonista falou pra ele que ele só tinha ali o Fritinha, que era sua família. E em sequência ele falou que o Bob também era sua família. E ele perdeu o Bob alguns dias atrás. E ele tava muito triste e chorou horrores também. O protagonista falou que ele é um cara gente boa e tá tudo bem. Mas ele falou que tava tudo bem, já que isso tudo aconteceu por culpa dele. Ele gerou tudo isso. E ele recebeu um socão do seu irmão no meio da lata. E ele caiu no chão com tudo. Ele falou que poderia muito bem aguentar essa dor, tá tranquilo. Mas aí o seu irmão falou o seguinte: Jean, tu tá de brincadeira com a minha cara?
Cadê ele? O que ele está fazendo? Aonde ele foi? Me diga logo, Jean.